Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós da Betânia ficamos muito felizes com a sua presença. No momento, a nossa programação está 100% online, então se liga na nossa agenda para não perder nada. Domingo é o dia mais movimentado. Às 9 da manhã, o nosso culto matinal pelo YouTube. Às 10h15, a nossa Escola Bíblica Betânia, com várias classes pelo Zoom. Às 15 horas, tem o culto para as crianças, feito pela nossa incrível equipe do Diretório Infantil. E temos algumas classes entre as 16 e 17 horas da Escola Bíblica também. Vocês têm acesso a toda a programação da EBB. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração com o Pastor Theo. Durante a semana, acontecem as nossas células, os pequenos grupos e em salas pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, entre em contato com o WhatsApp que está aqui do lado e peça uma indicação. Nossos pastores se revezam diariamente, de segunda a sábado, pelo Instagram, às 8h30 da manhã, com devocionais imperdíveis. E de segunda a sexta, funciona o plantão de oração, ao meio-dia, em salas pelo Zoom. Às terças, reunião de oração com o pastor Josué Rodrigues pelo Instagram, às 20 horas. Os adolescentes da Beta estão fazendo a sua programação às sextas-feiras pelo Instagram. E os jovens da Wave fazendo a sua programação aos sábados à noite pelo canal do YouTube da igreja. Siga as nossas redes sociais para se manter informado e seja muito bem-vindo. Irmãos e irmãs queridos, boa noite. O texto que eu gostaria de, nessa exposição da carta aos Filipenses, chamar a sua atenção, é aquele que se encontra no capítulo 2, versos de 5 a 11. Texto que servirá de base, portanto, para a pregação dessa noite, é o que se encontra, repito, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, que dizem assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu me lanço agora na dependência do Espírito Santo, nos cuidados do Espírito de Cristo, porque sei que sem a sua graça a igreja murcha. E por mais que o pregador fale com eloquência, até mesmo fidelidade às Sagradas Escrituras, se aquilo que ele tem a dizer não for proferido no poder do Espírito Santo, a sua mensagem não terá eficácia. Então eu peço que o Espírito de Cristo abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade, ilumine o texto, nos conceda graça para entendermos o sentido da verdade revelada, provarmos da sua doçura, do seu poder redentor, santificador, transformador. E de antemão apresento minha oração a Deus, que ao término dessa exposição bíblica estejamos amando mais o nosso Redentor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nos versos de 1 a 4 desse capítulo, o apóstolo Paulo apresentou o sonho da unidade da igreja. O sonho de cristãos em amor viverem em união.
e em conexão a isso, o que era necessário para que essa unidade fosse alcançada. Repito, é o que está claramente ensinado no capítulo 2, do verso de 1 a 4. A partir do verso 5, Paulo apresenta o modelo a ser seguido, a fim de que o que dissera não se tornasse letra morta aplicada arbitrariamente pelos membros da igreja. Então o apóstolo Paulo, a partir do verso 5, apresenta um exemplo de compromisso de vida com a igreja. Alguém que se doou pelo povo eleito e que mais do que ninguém lutou por uma igreja verdadeira na qual homens e mulheres fossem encontrados vivendo como uma família, se tratando como irmãos. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, está, sem a mínima dúvida, entre as passagens mais belas, comoventes e importantes das Sagradas Escrituras. Eu disse ainda agora para o meu filho Pedro, que está se preparando para o ministério sagrado aqui, na Igreja Presbiteriana Betânia. Eu trarei hoje para o púlpito da igreja a mensagem mais importante da minha vida. Porque eu não consigo ver na Bíblia texto que supere em glória, em majestade, em conteúdo. Esse pode ser, e certamente que nós encontramos passagens que rivalizem com Filipenses 2, de 5 a 11. Mas desconheço o texto das Escrituras que seja mais importante do que esse. Nenhum texto da Bíblia o excede. Porque o exemplo de Cristo é apresentado à igreja por meio de uma cristologia de tirar o fôlego. O Salvador é revelado e exaltado na beleza da sua glória, a fim de que a igreja o ame e o imite. Por isso, declaro com base na oração que eu acabei de fazer. O objetivo dessa passagem é aumentar a nossa estima por Jesus Cristo. Então não leia esse texto sem o senso mais profundo de dependência do Espírito da graça. E eu confesso a você, eu vim hoje pelo caminho pensando no seguinte fato: eu não tenho ambição maior na minha vida do que amar a Jesus Cristo. E amar com um amor que esteja para muito além do que já senti. E de falar para Ele o que jamais pude declarar. Por falta de alma, por falta de coração, por falta de profundidade de vida. Nessas horas eu sempre penso em Maria, que é dada aos pés de Jesus, banhando os pés do seu Salvador, literalmente com as suas lágrimas, e os enxugando com os seus cabelos. Essa passagem representa para você e para mim a oportunidade, permita-me dizer, intelectual, mas mística também, de no contato com esse Cristo revelado pelo apóstolo Paulo, nas Escrituras, possamos ter uma experiência viva com Cristo real, a partir da contemplação da sua beleza, tal como é revelada, repito, nessa passagem extraordinária.
tudo que o apóstolo Paulo deseja é a criação de uma mentalidade que marque todas as relações dentro da igreja de Cristo. Permita-me dizer, os versos de 1 a 4 falam sobre a ética cristã, a moral cristã, a conduta dos cristãos no contexto de uma igreja local. Os versos de 5 a 11 são profundamente teológicos, com a expectativa, contudo, de levar homens e mulheres a, com base nessa cristologia, viverem o que os versos iniciais do capítulo 2 prescrevem para a vida da igreja. Paulo chama cada cristão para modelar sua vida no seio da comunidade pelo exemplo de Cristo. Estamos, portanto, perante o principal vetor da vida cristã e o conceito mais basilar da doutrina da santificação. Olha, dificilmente eu vou fazer nessa noite uma declaração mais importante do que essa. O que o verso 5 revela é o que de mais basilar pode ser dito sobre a doutrina da santificação. Porque no verso 5, o apóstolo Paulo chama a igreja para imitar a Jesus Cristo. Mas, Antônio, talvez você esteja pensando, todo esse preâmbulo para fazer uma afirmação tão óbvia como essa? Permita-me dizer as seguintes coisas. Ninguém é salvo por imitar a Cristo. Mas não há experiência de salvação que não seja seguida pelo anelo de reproduzir a vida de Cristo. Que os cristãos, esse é o ponto onde eu quero chegar, que os cristãos de todas as eras e culturas estudem, meditem e celebrem a vida dos grandes luminares da história do cristianismo, mas de modo que jamais o desejo de imitá-los ocupe o lugar da meta principal, que é encarnar o modo de viver de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todas as biografias, estou falando dos personagens da história do cristianismo que nos são mais caros. Todas as biografias têm de ser avaliadas pelo seu grau de semelhança a Jesus Cristo. Porque na vida de todos os santos, a falta de simetria, falhas de temperamento e tendência de sujeição à cultura dos seus dias. Nisso, portanto, esse ponto é central. Nisso, portanto, reside a raiz de uma infinidade de problemas enfrentados pelas mais diferentes tradições de espiritualidade, sempre marcadas pela forte influência da personalidade dos seus principais mentores. Portanto, a referência não é Agostinho, a referência não é Lutero, a referência não é Calvino. A referência não é o grande Jonathan Edwards, não é o que está tão presente nas minhas pregações, o grande Martin Lloyd Jones, a referência não é John Stott, a referência não é Francisco de Assis. A nossa grande referência é Jesus Cristo. E nós não podemos permitir que os traços
muitas vezes mais proeminentes nas biografias desses homens e mulheres que tanto estimamos, venham a criar culturas radicalmente diferentes e opostas entre nós. E isso só ocorre quando perdemos de vista o que o verso 5 diz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Não é o mesmo modo de pensar de um cristão progressista qualquer. Não é o mesmo modo de pensar da maior referência do cristianismo conservador. Não é o mesmo modo de pensar da tradição puritana, da tradição metodista, da tradição pentecostal. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E se não for assim, esqueça por completo a ideia da unidade da igreja. E ao mesmo tempo, uma igreja capaz de reproduzir o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o verso 5 declara é que os cristãos são chamados a pensar como Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se observarmos atentamente o que as Escrituras revelam sobre a pessoa de Cristo, perceberemos uma forma de pensar, uma mentalidade, uma propensão da mente, uma obsessão que governava tudo o que Jesus fazia. Os cristãos, portanto, são chamados a conhecer o espírito do pensamento do Senhor Jesus. E agora, a partir do verso 6, nós passaremos a conhecer o modo de funcionamento da mente de Cristo. Portanto, que retiremos as sandálias dos nossos pés. Estamos entrando em território santíssimo. Estamos penetrando no modo de funcionamento da mente de Jesus Cristo. Diz assim o verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Estamos entrando no terreno da teologia pura. Permita-me, contudo, dizer novamente, não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo tenciona usar a teologia para projetar luz sobre a ética. Isso é muito importante de ser enfatizado, porque nos versos de 1 a 4, o seu tema é a unidade da igreja. Sua meta não é apenas, nos versos de 1 a 4, evitar divisões entre os cristãos. Ele não está convocando a igreja para viver a paz do cemitério. Não. Ele anseia por uma unidade ativa de alma e mente. Uma igreja atuando no mundo como se fosse um só homem. Verso 2. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. No verso 6, o apóstolo Paulo chama a atenção de todos para o exemplo de Cristo. Sua meta é levá-los a considerar a mentalidade de Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pensar como Cristo, declara o apóstolo Paulo, é condição indispensável para que os cristãos amem seus irmãos na fé e mantenham com eles relação orgânica como se fossem um só corpo.
A questão, portanto, que Paulo se propõe a responder é bastante clara. O que há na forma de a mente de Cristo funcionar que a torna tão essencial para a saúde da igreja? O apóstolo Paulo chama atenção, sendo assim, para a vida de Cristo antes da encarnação. O que ele destaca de tão importante, essa é uma pergunta central, para a cristologia da igreja e, consequentemente, para o modo como as relações deveriam ser reguladas dentro de cada igreja local. Primeira declaração que ele tem a fazer é que Cristo existia na forma de Deus. Essa é uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Cristo que nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, operou milagres, revelou a doçura de Deus, ensinou os seres humanos a agradarem ao seu Criador, foi torturado, morto, sepultado, subiu aos céus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, é a eterna, pura expressão da natureza essencial e do caráter de Deus. Possuidor, portanto, daquelas características e qualidades que são essenciais à divindade e verdadeiramente caracterizam o ser e os atributos de Deus. A conclusão é iniludível. Há uma pluralidade de pessoas em Deus. E muito embora o Filho não deva ser confundido com o Pai, é possuidor da sua majestade, glória e perfeições. Existindo na forma de Deus. É blasfêmia pensar numa declaração como essa ser aplicada a anjos, arcanjos, querubins e homens. O apóstolo Paulo está aqui simplesmente chamando Jesus Cristo de Deus. O que levou o João Calvino a fazer a seguinte declaração no seu comentário sobre essa passagem. Aqui, a forma de Deus representa sua majestade. Pois como um homem é conhecido pela aparência de sua forma, assim a majestade que resplandece em Deus é sua figura. Em forma de Deus, sem a mínima dúvida, significa possuindo os atributos divinos. Porque o apóstolo Paulo declara, mesmo existindo na forma de Deus, por isso, nós encontramos nas Sagradas Escrituras passagens como Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou Hebreus 1,3. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou então João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. No princípio era o verbo, aleluia. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu desconheço verdade mais comovente. O Criador do universo, sob cujo governo soberano haveremos de viver por toda a eternidade,
possui todas as características do Cristo revelado pelo Novo Testamento. Quem é Deus? Quem é Deus? O Evangelho responde: olhe para Cristo para sabê-lo. Veja-o perdoando a mulher adúltera, tocando no corpo do leproso, expulsando do templo os que faziam da religião comércio, alimentando os famintos, chorando sobre Jerusalém. Se isso não nos comove, o que pode mais nos comover na vida? Ele é a expressão exata do ser de Deus, existindo na forma de Deus. Se manifesta no tempo e no espaço, e o vemos aos prantos, orando clamando, intercedendo e chorando por Jerusalém. O que pode ser encontrado na vida do glorioso Filho do Deus Altíssimo que não apenas nos encanta, essa pergunta é central, mas também nos move a imitar sua vida? O apóstolo Paulo responde essa pergunta na sequência do verso 6. A encarnação é a resposta. Diz o apóstolo Paulo: não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não se agarrou à prerrogativa divina. Desceu a esse mundo, sujeitando-se às limitações físicas dos homens, expondo-se à fome e sede, sofrendo na carne, tornando-se objeto de ódio, submetendo-se à lei como condição de salvação dos seres humanos, agonizando no Getsêmani pelos eleitos, experimentando o inferno na cruz em nosso lugar. Em suma, deixou a glória para viver nesse planeta tenebroso por amor a nós e em sujeição à vontade do Pai. Ele não veio ao mundo como um dia virá. Não se manifestou como rei, mas sim como servo, porque somente desse modo Cristo poderia redimir os pecadores. Isso é teologia. Isso é teologia bíblica, sistemática. Isso é cristologia. Isso é soteriologia. Tudo bem. Mas não nos esqueçamos dos versos de 1 a 4. Há implicações morais para a sua e para a minha vida, não apenas soteriológicas. Nesses versos 5 e 6. Quais as implicações morais do exemplo de Cristo? Permita-me repetir e fazer novamente a leitura do verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O ponto é o seguinte: quais as implicações dessa cristologia para as nossas vidas? Nesse contexto em que nós não temos escrúpulo nenhum em usar a rede social para destruir a reputação de nossos irmãos na fé. Quais são as implicações dessa cristologia para uma igreja que se encontra rachada por causa de políticos profissionais? Eu vou deixar Calvino oferecer a resposta para essa pergunta fundamental. Diz o grande reformador de Genebra: a humildade de Cristo consiste em ele descer do pináculo mais elevado da glória
a ignomínia mais baixa. Nossa humildade consiste em refrear-nos de uma exaltação egoísta por uma falsa estima. Ele renunciou ao seu direito. Tudo o que se requer de nós é que não assumamos para nós mesmos mais do que devemos. Visto, pois, que o Filho de Deus desceu de uma altitude tão imensa, quão irracional seria que nós, que nada somos, tentássemos nos exaltar tão orgulhosamente. Então, nas horas em que você quiser ser cultuado na igreja, lembre-se do quão ridícula essa atitude é, à luz do verso 6, o qual, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em vez de vir como um rei, veio como um servo. Por amor à igreja. Sem esse modo de pensar, não há igreja. Por isso a ênfase do verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Não há acontecimento mais extraordinário na história do universo do que a encarnação de Cristo. A só menção desse fato deveria levar todos os seres humanos à busca por informação segura sobre ele. Não há espaço para descartá-lo sem ao menos considerá-lo. Porque se é verdade que o Filho de Deus veio em missão a esse mundo, assumindo a forma humana, como nós cristãos estamos certos que seja, entramos num outro tipo de mundo. A história completa da humanidade tem de ser revista. E, finalmente, passamos a poder falar sobre esperança. Gente, nunca para mim foi tão difícil pregar. Eu me sinto aqui no Everest, aqui o ar é rarefeito. Tudo é de tirar o fôlego. E é inadmissível que tomemos como líquido e certo tudo que essa passagem diz. É tudo extraordinário. É tudo surpreendente, é tudo inusitado. Porque o que perturba a todos os que examinam o relato histórico do Evangelho e creram é a percepção do modo como Cristo veio ao mundo. O apóstolo Paulo declara que ele se esvaziou. Ele não está dizendo que Cristo deixou de ser Deus. Entenda, o Criador é imutável. O que está sendo ensinado é que ele tomou o que antes não tinha, embora não tenha perdido nada do que possuía. Nós estamos, sendo assim, diante de uma metáfora que busca nos ajudar a entender a estupenda manifestação do amor divino, que levou o Filho de Deus a ocultar a glória da sua natureza divina nos dias da sua encarnação. Eu morro de vergonha quando leio uma coisa como essa. Morro de vergonha, porque ele ocultou o que tinha, enquanto nós queremos revelar
o que não temos. Ele se derramou, manifestando-se de um modo impensável para o mundo dos homens e dos anjos. A encarnação e a forma como Cristo assumiu a forma humana causou espanto em todos os seres inteligentes do universo que contemplaram o fato. Eu diria, sem esnobismo intelectual, que Cristo criou um problema epistemológico para a fé. Porque como ver a realeza divina na vida de alguém que, por ter aberto mão em tal extensão das suas prerrogativas divinas, esteve entre nós não apenas como homem, mas como homem de aspecto desprezível, em forma de servo, de escravo, de empregada doméstica. Pense nessa majestade oculta no exato momento em que ele recebia cusparadas, açoites e humilhação por parte das tropas romanas. Sabemos que os pais da humanidade caíram, anjos caíram, mas como explicar a queda do Filho de Deus? Ele desce do céu como se tivesse sido julgado por Deus, uma vez que ele assume a natureza humana com todos os seus condicionamentos impostos pela queda, exceto a propensão ao mal. Ele não assumiu o corpo de Adão antes da queda, mas o corpo de um homem caído. Ele é descrito como tendo assumido a forma de servo. Sua aparência movia os homens a menosprezá-lo. Sua atitude não foi própria de um rei, que de todos cobra sujeição e serviço, mas a de alguém dedicado ao trabalho humilde que consistia em servir a Deus e aos homens. Gente, que contraste entre o testemunho do nosso bendito Salvador e o que o apóstolo Paulo declara no verso 3 sobre as motivações missionárias de certos pregadores. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que contraste, portanto, com o interesse pessoal e vanglória de tantos cujo comportamento, em razão dessa vaidade, acarreta tanta infelicidade à vida da igreja. As implicações morais da fé na doutrina da encarnação são, portanto, avassaladoras. Na condição de servo, ele curou os enfermos, alimentou os famintos, enxugou as lágrimas dos que sofriam, ensinou com paciência o evangelho aos seus discípulos, lavou os pés dos seus irmãos, cumpriu a lei e morreu no lugar dos pecadores. Mais do que isso, por volta do meio-dia, no poço de Samaria, ele declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em suma, ele tornou-se semelhante aos seres humanos. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Por que semelhante? Porque ele, embora inteiramente homem, não deixou jamais de ser Deus de Deus. Viver no corpo no qual nascemos. Vamos parar para pensar no mistério da encarnação. Viver no corpo no qual nascemos é um dos tormentos da vida de todos nós.
Pense no que representou para o eterno Filho de Deus entrar num corpo sujeito ao processo de envelhecimento, sofrimento e morte. Mas para assumir a forma humana, necessário foi que ele entrasse nesse mundo tenebroso. A vida em sociedade exaspera você e a mim. Todas as espécies de relacionamento humano estão marcadas pelo egoísmo e exploração. Vivemos num mundo impressionantemente perverso. O que o Evangelho declara? Que ele entrou no mundo que ele próprio condenou e que por isso o matou. Ele foi reconhecido em figura humana. Quem o viu, ouviu, tocou, se deixou tocar, soube que estava perante um ser humano real. Qual é a implicação moral? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Se vocês se comportarem como Cristo, tiverem a mentalidade de Cristo, forem governados pelo Espírito de Cristo, jamais a igreja se dividirá. Verso 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou como Deus e como homem. Preste atenção nisso. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo não está falando apenas de soteriologia, mas de ética e vida cristã no âmbito de uma igreja local. Permita-me insistir nesse ponto. O que o verso 8 nos ensina é que Cristo escolheu, mesmo para os padrões humanos, viver a vida mais humilde que se poderia conceber. Ele voluntariamente tomou o exato oposto do caminho que os seres humanos procuram tomar. É fato fora de controvérsia que a raiz de todas as desavenças que ocorrem no lar, na igreja, no ambiente de trabalho e até mesmo entre as nações é o orgulho, que não tolera a indiferença, a invisibilidade, a inferioridade. Cristo, contudo, escolheu ser reputado como o lixo da história. As comoventes cenas do seu julgamento, condenação, tortura, crucificação e morte o revelam sendo tratado da forma mais desprezível. O fato assombroso é que foi isso o que ele permitiu de modo deliberado que lhe acontecesse. Foi uma opção. Foi uma escolha. Dizer que Cristo foi vítima do sistema é uma heresia. Se ele quisesse, palavras dele, teria mandado uma legião de anjos para garantir a sua segurança pessoal. Tudo na sua vida foi humildade, porque ele viveu na dependência da solidariedade dos seres humanos que o serviam. Tudo na sua vida foi humildade. A dependência da solidariedade dos seres humanos que o serviam, a classe social na qual nasceu e viveu, o tratamento hostil que permitiu receber por parte dos de sua geração, a condescendência infinita com os constantes erros dos seus discípulos. Sua decisão, de se sujeitar humildemente em tudo à vontade do Pai, o levou à mais radical vida de obediência, diz o verso 8.
obediência disposta a fazer pouco caso das bênçãos temporais, a fim de que pudesse cumprir a vontade de Deus. Ele obedeceu a Deus na vida e na morte. Sua maior obsessão consistia em ser, por meio de suas ações, objeto do amor complacente daquele que o enviara para redimir os seres humanos, a fim de ajudá-los a também obedecer sem reservas ao seu Criador. Seu amor pelo Pai o levou a divisar a morte como consequência direta da sua sujeição aos propósitos de Deus. A Bíblia nos ensina que ele viu de antemão o que o aguardava. Permita-me repetir. Aqui nós temos teologia, mas também temos ética. O que é ter a mente de Cristo? Ser movido pelo pensamento de morrer para que outros vivam por meio da nossa morte. Diferentes espécies de morte. Morte diária, morte nossa de cada dia. Até a espécie de morte que ele escolheu para si foi a mais degradante. Porque, veja, os membros da igreja de Filipos que possuíam a cidadania romana eram felizes por saberem que jamais passariam por essa espécie de pena capital. Era proibido prescrever pena de morte mediante crucificação para um cidadão romano. O que levou o comentarista bíblico F.B. Meyer a declarar a seguinte coisa, abre aspas, o filósofo Cícero disse certa vez que a ignomínia deveria estar longe, não dos corpos, senão também da imaginação dos cidadãos romanos. Sendo essa maneira de morrer mais vergonhosa, e F.B. Meyer põe entre parênteses, em razão da nudez do corpo, a mais degradante, a mais dolorosa concebida pelo homem, o Salvador optou por ela. Conclui F.B. Meyer, não lhe foi possível rebaixar-se mais. Ele morreu nu, reputado como louco, bandido, herege, falso profeta. Corpo exposto ao tempo, em agonia, pendurado no madeiro, imobilizado, lentamente morrendo perante os olhos dos que o desprezavam. Estamos diante da mais profunda consolação e do mais elevado compromisso moral. De um lado, a agonia do Filho de Deus, capaz de silenciar todas as vozes que promovem o ceticismo, a revolta contra Deus, a sensação de que se Deus existe, ele é o diabo. Por outro lado, a nova referência de vida santa, que chama a você e a mim para dar a vida pelos que não são dignos do amor de Deus. Paulo insiste, transformem essa doutrina da salvação em doutrina da santificação. Celebrem a redenção, mas obedeçam ainda que isso os leve a parar onde Cristo parou. Verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Isso é lindo demais. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Não havia como Deus não vindicar tamanha manifestação de amor, submissão e humildade. Por isso, diz o apóstolo Paulo no verso 9, Deus se deleitou no que viu. O que ocorreu, especialmente em Jerusalém,
naquela tarde de sexta-feira, foi observado por Deus. E o que essa passagem está dizendo é que Deus se deleitou no que viu e chamou o universo para participar do seu amor complacente, participar do seu deleite. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Criador viu o que aconteceu no nosso planeta, como seu único filho manifestou de modo tão comovente, majestoso, santo, o caráter do próprio Deus ao se humilhar, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo chama os cristãos de Filipos a olharem para a exaltação do Filho de Deus e pensarem nesse princípio da relação de Deus com os seres humanos. Deus tem prazer em exaltar os humildes. Essa é a verdade teológica revelada pelo verso 9, com implicações éticas profundíssimas para a sua e para a minha vida. O eterno pacto da redenção feito entre o Pai, o Filho e o Espírito tinha de se cumprir. Cristo cumpriu a lei por seu povo e por ele morreu. Essa era a condição para que Cristo comprasse para Deus um povo perdoado de modo justo, uma vez que a humilhação de Cristo, que resultou na sua morte, satisfez as demandas da natureza santa e justa de Deus. Por isso o Pai exaltou seu unigênito, segundo a sua natureza humana e função mediadora, porque não foi dado ao Deus Filho o que ele já tinha. Essa passagem, vou fazer uma declaração agora ultra polêmica. Vou falar pausadamente para que todos compreendam o ponto que desejo ressaltar. Essa passagem é um golpe no ecumenismo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essa passagem é um golpe no ecumenismo que busca nivelar todas as religiões. É impossível examinar esse verso e não perceber o ato de profanação que consiste em botar a pessoa de Cristo ao lado de quem quer que seja. Permita-me declarar o que eu não estou ensinando. Há espaço para o amor ecumênico, que nos leva a tratar com respeito adeptos de todas as religiões e até mesmo ao seu lado lutar por um mundo mais justo. É possível e é dever da igreja, contudo, fazê-lo sem perder de vista o lugar que o Senhor Jesus ocupa no universo. À luz da boa teologia do Novo Testamento, cada cristão é amigo, irmão e discípulo do Rei Jesus, que governa o cosmos visando a felicidade do seu povo e a glória de Deus. Seu nome está acima de todo nome. Se formos levar em consideração o contexto do verso que estamos examinando, esse nome que está acima de todo nome chama-se Senhor Jesus. O Salvador é o Rei do universo. Em nome do Senhor Jesus, portanto, os cristãos se aproximam de Deus na certeza de que serão ouvidos. Repreendem o diabo, oram pelos que sofrem, afirmam a vitória do Salvador sobre todos os adversários do seu povo, aguardam novos céus e nova terra. O uso desse nome jamais deve ser visto como palavra mágica a ser usada irrefletidamente. A excelência desse nome, a esperança que ele evoca, a certeza que comunica ao coração atribulado deveriam ser objeto da mais séria reflexão.
da mais elevada compreensão do poder que está à disposição da igreja e do mais ousado uso dessa autoridade baseada no nome que está acima de todo nome. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder pregar sobre essas coisas. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O Pai glorificou o Filho e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Esse é o ponto. Quem exaltou o Filho? Quem exaltou o Filho? Aquele que é infinito. Presta atenção, meu Deus, isso é santo demais. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O Pai, portanto, é visto aqui glorificando o Filho. Quem exaltou o Filho? Aquele que é infinito em capacidade de apreciar o belo e nele se deleitar em amor complacente. O Pai glorificou o Filho, porque o Filho é totalmente amável. O Pai chama o universo para adorar o motivo da bem-aventurança eterna do próprio Criador. O que há de glorioso em Cristo que move o Pai a exigir a adoração de todo o universo? A resposta está no nome de Jesus, na revelação da glória do seu ser, atributos e obra redentora. Ele tem de ser adorado porque é o eterno Filho de Deus, que se fez pobre para redimir os rebeldes, que se insurgiram contra a autoridade de Deus. Amou a Deus e aos homens. Ele tem que ser exaltado porque sua paixão pelo Pai e pelos pecadores o levou à vida de amor, serviço e compromisso com a verdade. Sua obsessão em obedecer a Deus e por obediência a Deus salvar o seu povo o levou ao Getsêmani, às mãos das autoridades judaicas e romanas, à cruz e ao túmulo. A história é absolutamente comovente, santa, bela, capaz de levar o que teve os olhos do coração iluminados pela graça a cair de joelhos em adoração perplexa. Eu pergunto a você, onde encontrar na história universal algo que mais chame a atenção de quem tem alma para crer e amar? Eu sou cristão em razão desse nome. Nome sublime, majestoso, glorioso. Por isso que joelhos têm de se dobrar. Por meio dessa expressão universal de humildade, homens de joelhos perante a quem servem por amor, ou se curvam por temor, o apóstolo Paulo ressalta o que é mais certo do que a própria morte na vida de cada ser inteligente do cosmos. Todos terão de se curvar. Uns em encanto, louvor e adoração. Pasmos pelo fato de o ser mais amável aos olhos do Pai ter se afeiçoado pelos redimidos e salvados de modo pessoal, porque os conhece pelo nome. Pense em cada história particular de salvação, vista à luz da glória do nome santo de Jesus. Por isso, naquele dia, os santos se curvarão diante dele. Agora, outros, entretanto, em vez de se curvarem perante o leão cordeiro, se curvarão apenas diante do leão, subjugados pela sua realeza
e governo soberano sobre o universo. Eles serão esmagados pela percepção do poder acachapante do Senhor da glória. A experiência, portanto, de reconhecimento da glória e senhorio cósmico de Cristo atingirá todos os seres inteligentes, nas suas mais diferentes esferas de vida. Haverá reconhecimento, diz o verso 10, haverá reconhecimento dessa glória no céu, entre os anjos e a igreja triunfante. Haverá reconhecimento dessa glória na terra, entre todos os seres que se mantêm biologicamente vivos. E haverá reconhecimento dessa glória debaixo da terra, entre todos os homens e anjos caídos, irremediavelmente banidos do acesso à Nova Jerusalém. Por isso que o texto diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Último verso da noite. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que os seres humanos são propensos a fazer quando estão perante o belo, o sublime, o amável, o santo? O que o apóstolo Paulo diz é que os joelhos se dobram e a boca confessa. O contato com Cristo faz o ser humano falar. Todas as criaturas inteligentes serão movidas a dar público reconhecimento da autoridade de Cristo. Esse ato de confissão é central na fé cristã. Não há conversão sem ele. Ninguém o faz em verdade sem que seja habilitado pelo Espírito Santo a fazê-lo com a mente e o coração. Só um milagre da graça, para que ao homem seja concedida a percepção desse poder que a tudo submete. O que eu tenho a dizer é o seguinte: é impossível ser cristão e não ser movido ao testemunho de Cristo. Mas naquele glorioso dia, a confissão será a mais exaltada que se possa experimentar. Todos confessarão. Uns com júbilo, outros em forçosa sujeição aos fatos, que Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma afirmação de tirar o fôlego. O universo tem um Senhor. Átomos, homens e anjos têm de se curvar à sua vontade. Quem governa o cosmos é uma pessoa. Nós não estamos, portanto, sujeitos ao acaso, às forças inanimadas, ao absurdo. Porque esse Senhor pensa, sente e age. Mas o que o Evangelho tem a dizer sobre esse Senhor? Quem é o Senhor? O que faz a confissão virar um brado, uma canção, um poema, é o fato de o Senhor ser Jesus Cristo. O Cordeiro, o carpinteiro, o autor do Sermão da Montanha, o que se compadeceu da mulher hemorrágica, o que chorou perante o enterro do filho único de uma viúva, o que inventou a parábola do filho pródigo, o que orou com lágrimas no Getsêmani pela salvação do seu povo, o que nos amou com amor sacrificial. O que eu tenho a dizer é o seguinte: ele é digno de ocupar essa posição no cosmos. Nós não queremos outro em seu lugar. Teremos de servir. E essa é a grande glória do cristianismo. Fazer com que os discípulos de Cristo vivam
sob o impacto da promessa de que nós teremos de servir eternamente a estrela da manhã, o lírio dos vales, a luz do mundo. E como o propósito de todas as coisas é a glória de Deus, o que não poderia ser diferente, em razão do fato de o próprio Deus não encontrar propósito maior para tudo o que na eternidade decretou, uma vez que nada no universo é mais excelente do que o Criador Santo. O senhorio de Cristo sobre tudo que foi criado se funde à manifestação da glória de Deus. Qual Deus? Procurei tanto durante essa exposição exaltar o Filho. Agora, olha como termina o verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Quem é o Senhor do universo? Jesus Cristo. Para onde convergem todos os decretos de Deus, levados a cabo pela sua autoridade soberana no tempo e no espaço. Para Deus. Mas não apenas para Deus Pai. Quem é Deus Pai? Um Deus infinito em doçura, bondade e santidade. Você me perdoe? Por trazer uma pregação tão carregada de superlativos. Talvez, se eu fosse o melhor pregador, fizesse com que de uma forma mais discreta você fosse levado por si mesmo a contemplar a glória revelada por essa passagem. Mas entenda, tudo é superlativo nessa passagem. E nos remete para uma espécie de mundo que excede infinitamente a tudo que os seres humanos, nos seus sonhos mais ousados, poderiam anelar. Se você me perguntasse agora, Antônio, o que você quer dessa pregação? Eu já dei a resposta no início. Permita-me repeti-la. Aqui nós temos teologia e ética, cristologia e doutrina da santificação. Ao término de uma exposição como essa, a nós só nos cabe pedir o mais profundo amor por Jesus. E o mais profundo compromisso com a reprodução do testemunho de Jesus em nossas vidas. Lembremos-nos que essa sessão cristológica do capítulo 2 começa com uma frase, com uma exortação, com uma injunção. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Somente assim haverá comunhão dos santos. E a igreja funcionará como uma família. E o que eu tenho a dizer é que tudo isso agrada profundamente o Criador do universo, ao qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou
a chamar de Pai, a quem seja a honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite. Junho é o mês de aniversário da Betânia. E claro, preparamos uma programação imperdível para celebrar esse tempo. Nas manhãs de domingo, cultos online com convidados da casa, transmitidos no YouTube. Do dia 14 a 19, as devocionais das manhãs serão com convidados muito especiais. No dia 16, o pastor Theo recebe o pastor Ziel Machado. E no dia 17, Júlia Benayon recebe Júnior Hayashi em 2 lives no Instagram. Todas as informações estão em nosso site. Acesse igrejabetania.org e programe-se.